Olá, nessa apresentação irei propor um novo modelo de controle de obras, né? E eu resolvi fazer desta forma a apresentação para que as informações elas fiquem bem claras, né? Coloco aqui no início essa frase do General Sun Tzu, né? Onde ele realmente nos ensina que as informações elas têm que ser claras, né? Para que o negócio realmente funcione, né? Então, inspirado realmente nessa frase que resolvi fazer a apresentação dentro desse formato. Bem, esse fluxograma resume um pouco a respeito da proposta, né? Apesar de parecer um pouco complexo um modelo de fluxograma, mas eu irei apresentar de uma forma bem didática, onde todos realmente terão uma total compreensão, né? E também poderão tirar dúvidas comigo, caso haja, mas acredito que não vai haver dúvidas nenhuma, né? O importante é que realmente estudem, vejam os procedimentos e aí cada um vai apresentar o seu ponto de vista, né? Dentro do que acha que é viável e o que não é viável, né? E em cima disso, de vários pontos de vista, é que nós vamos estar achando a melhor forma realmente de conduzir o controle de obras, né? Hoje no nosso sistema atual, nós temos tudo começando a partir do orçamento. O orçamento vai lá, faz os itens do orçamento, depois o cliente aprova, tem um pedido, e só depois do pedido pronto é que tem a obra. Depois da obra tem a ordem de serviço, os itens da ordem de serviço batendo com os itens do pedido, né? E com isso praticamente se conclui a obra, né? Até aí tudo muito simples, né? O problema acontece quando você já começa a ter vários pedidos, né? Pedidos extra, e aí desencontro de algumas informações, né? E aí começam a surgir alguns problemas, né? Problemas como medição antes do orçamento. Como controlar essas medições, né? O sistema hoje ele controla a medição através de uma agenda, né? E se não existe um pedido, não tem um pedido, não tem como controlar essa medição que foi feita antes do orçamento. No caso dos pedidos extras, se não declarar que esse pedido é extra, gera um problemão, porque abre-se uma nova obra e aí corre o risco de ir um outro medidor e ter dois medidores na mesma obra. Um outro problema pode acontecer com um lote de material, onde se um pedido que é da mesma obra vem com nomes diferentes, então quem compra o material ele não tem como saber a respeito daquela obra, pois o nome está diferente. Com isso, ele pode correr o risco de comprar um material, embora com o mesmo nome, mas de lotes diferentes, né? Então, analisando todos esses problemas e procurando uma solução, né? Então, eu achei que a melhor maneira de controlarmos tudo isso, né, é nós controlarmos por uma obra, não por um pedido, mas sim por uma obra, né? Uma obra onde vai ter um número, e essa obra o que que é? Ela é o endereço, o contato da obra, o vendedor e o medidor. Isso é uma obra. É uma coisa que nunca vai mudar. Nunca muda. Pode mudar o nome do pedido, pode mudar o número de pedido, mas a obra sempre vai ter no mesmo endereço. Então, a base de tudo é um endereço da obra, né? Então, dentro desse fluxograma, eu irei apresentar de uma forma bem didática. Bem, nesse modelo, eu proponho o seguinte, que primeiro se tenha a obra, antes de tudo. Primeiro se abra a obra. Depois da obra, tem o orçamento. Depois do orçamento,
o pedido. E depois podem ter toda uma sequência de pedidos extras. O que acontecer? Por quê? Porque todas as informações básicas dessa obra vai estar guardado numa tabela obra. Então, tudo que acontecer depois de aberto essa obra, vai estar ligado pelo número que vai estar relacionado a essa obra. E nesse exemplo aqui, é como as tabelas de um banco de dados eles se relacionam, né? E tudo por um número chave. Os pedidos eles estão relacionados a essa obra, o orçamento está relacionado a essa obra, os itens do orçamento estão relacionados a essa obra, os itens da OS estão relacionados a essa obra. Então tudo vai estar relacionado a essa obra. Então, no caso de um medidor e medir antes de ter o orçamento, antes de ter o pedido, é possível. Por quê? Porque vai abrir primeiro a obra. Aí depois é que o medidor ele vai medir essa obra, e com isso não teremos nenhum descontrole das informações. Bem, nesse processo, nesse fluxograma, nós vemos aqui, começa no início, cliente solicita o orçamento, ou por e-mail ou por telefone, e então o vendedor faz o seguinte questionamento: vai medir antes do orçamento? Essa é uma questão, né? Antes do vendedor responder a essa pergunta, né, é importante filtrar para que haja o menor número de obras onde vá medir antes do orçamento. Por quê? Note a quantidade de etapas extra que temos que executar quando temos que medir antes do orçamento. Todas essas etapas que estão aqui, elas têm que acontecer quando o medidor vai medir antes do orçamento. Então, vai medir antes do orçamento, tem que filtrar o máximo para que o cliente mande o projeto para orçamento, né? E então se elabora o orçamento e passa para o cliente, né? Sem ter que ir na obra medir. Mas caso o cliente não tem como e realmente tem que ir na obra tirar as medições, aí a gente vai criar esse novo procedimento que vai estar propondo agora. Bem, então na hipótese, vai medir antes do orçamento? Digamos que não. Então, o vendedor elabora o orçamento, envia para o cliente, pronto, finalizou esse processo. No caso, vai medir antes do orçamento? No caso de sim, vai abrir uma nova obra. O que é isso, abrir uma nova obra? Bem, aqui no sistema, em orçamento, vai vir cadastro de obra. Quando clicar lá em cadastro de obra, vai abrir essa janela com um formulário, onde vai preencher os dados para abrir uma nova obra. Veja bem, ainda não existe um orçamento, mas já estamos abrindo uma obra. Por quê? Porque todas essas informações são necessárias para que o medidor possa ir à obra. O contato, o e-mail, o telefone, quem vai acompanhar a obra, o endereço, o número, o bairro, cidade, quem é o vendedor, quem é o medidor. Então, todas essas informações elas são necessárias. É a primeira informação que nós necessitamos, né? A partir de aí, né, é que vai dar sequência em todas as coisas. Aí, bem, abrir a obra, vai clicar em novo, e aí é um procedimento que a maioria das pessoas que já estão acostumadas a lidar com o sistema já sabem como fazer para criar um novo cadastro, né? Depois de preenchido o cadastro, né, dessa nova obra, então clica ali em solicitar medição e o próprio sistema envia o e-mail para o coordenador de obra, que vai escolher o medidor para que vá a essa obra e agende com o cliente, né?
pode colocar ali as observações quanto à necessidade de cumprir prazos, tudo isso, né? E vai seguir esses procedimentos. E aí, normal, o medidor faz o projeto, envia o projeto para o vendedor elabora o orçamento, envia o orçamento para o cliente e pronto. Bem, depois que o cliente fechar o pedido, aí seguindo aqui nesse fluxograma, bem, o cliente fechou o orçamento, né? Aí entra na questão, já existe uma obra para esse orçamento? Se não, abre uma nova obra. Se sim, já envia o número do orçamento e o número da obra direto para o financeiro. Perceba que ao mesmo tempo que o financeiro está emitindo o pedido, já foi aberta uma ordem de medição. Então, com isso, o medidor já pode ir adiantando, agendando a medição já com o cliente e dando sequência em tudo isso, né? Então, abrir uma ordem de medição, se já existe um medidor para a obra, se não, aí escolhe o medidor, né? Se sim, entrega a pasta para o medidor e aí fim do processo, né? E segue então os procedimentos aí que já estamos acostumados a executar, né? Lembrando que na parte do financeiro não muda nada, né? Continua tudo a mesma coisa, porque o financeiro sempre controla por pedido mesmo, né? Então não muda nada. O que muda mesmo é só na parte mesmo executiva, tanto da parte de orçamento, quanto também da parte do controle de obra. Uma outra questão também é a organização das pastas, né? As pastas, vamos abrir uma pasta para cada obra, onde vai ter o número da obra e o nome fantasia, né? Nesse exemplo aqui, teria aqui a obra número 1, Ana Paula do Morumbi, né? Então, lançamos aí o nome fantasia, onde tanto o pessoal da obra está acostumado com esse nome, como também seja um nome fácil que nós possamos lembrar, né? Esse nome não precisa exatamente ser o mesmo nome que está no pedido, né? Apenas um nome fantasia para facilitar a identificação da obra. E aí as pastas, onde podemos guardar aí o cronograma, foto da obra, o layout, que é o projeto que o cliente envia como base, o orçamento, ordem de serviço, pedido e o projeto executivo, né? Organizando essas pastas dessa forma, né, já fica fácil, organizando tudo isso já em um PDF, futuramente podemos ter um link no site, onde o cliente pode ter acesso a todas essas informações, né? Então, assim, ficando muito mais organizado e de fácil acesso às informações e às documentações importantes, né? Bem, com isso eu finalizo então esta programação. Espero que todos realmente analise essa proposta, dê as suas opiniões e também os seus pontos de vista, ou incrementar em algumas novas ideias, para que possamos, junto, chegar no melhor controle das obras. Obrigado, um abraço, tchau.